Posso comentar uma coisa? Isso que Duda contou, isso que Gi contou, me trouxe várias memórias, assim. Eu vou parecer um pouco nostálgica agora, mas eu conheci Gi quando ela tinha 13 anos. E ela era realmente quase o tamanho de um tubarão de pelúcia. E foi nesse âmbito das simulações. E Duda eu conheço desde sempre, mas a gente foi secretária juntas. Ela era secretária de esportiva, né? Acadêmica. E é um baita trabalho. E eu acho que uma coisa muito interessante das simulações, e especialmente de ser secretária-geral, aqui na escola, é que a escola te permite ser um pouco da expansão da educação que eles trabalham tanto para dar, sabe? Então, é você olhar, assim, para as pessoas no começo do ano, acompanhar eles nos mocks, pensar e ouvir as reclamações de por que eu sou micronésia. E no final do ano, aquela pessoa saindo da Life Moon, saindo de uma outra simulação, premiada ou não, mas com muitas experiências e falando, tipo, poxa, realmente valeu a pena. Eu acho que simular é sobre isso, tanto quanto delegada quanto como secretária, é você passar por momentos muito difíceis, é você correr, é você não almoçar. Não façam isso, mas às vezes acontece. É você passar a sua roupa no meio de uma sala, porque não tem outro lugar pra passar roupa, e você se trancar numa sala com 100 certificados e começar a chorar. E no final, quando você tá entregando os certificados e você tá fazendo o seu discurso de encerrar a simulação, é você falar, tipo, poxa, eu faria tudo de novo. Talvez com uma noite de sono a mais, mas eu faria tudo de novo. Então, é realmente algo muito gratificante que eu senti em muitos poucos outros lugares da minha vida. Não sei se vocês compartilham da mesma experiência. Liz, sobre isso de cerimônia de encerramento. Então, em 2024, né? A nossa a nossa professora Rose, aqui do colégio, ela foi convidada, né, para fazer um dos discursos da cerimônia de encerramento. E o discurso dela foi sobre finais. Um discurso muito bonito, né? Como sempre. Mas vem a carga da simulação. Você tá ali na frente do colégio inteiro e de gente de outros colégios, de outras cidades também, algumas vezes, né? Mas vem, eu não sei explicar o que mas é um pouco de cansaço, um pouco de emoção, um pouco de alegria, de felicidade, de tristeza também, porque acabou. E aí você começa a chorar. E assim, o meu discurso, eu acho que ele atrasou uns 3 minutos na cerimônia de encerramento do meu ano, porque eu não conseguia controlar meu choro. Então tinha gente puxou o celular e começaram a filmar meu choro, e eu acho que meu discurso ninguém pegou, mano. Mas acontece. Gente, acho que você é assim. A gente fala que não, mas no final a gente Eu queria propor um momento de criatividade entre vocês e perguntar. Vou começar com Bela. Bela, me conta qual seria seu comitê dos sonhos. Pode ser fictício, pode ser um comitê que existe, pode ser um comitê e um tema. E quem você queria ser? Mesa? Se tem uma representação que você pensa que seria a sua preferida? Tem alguma coisa que vem na sua mente, assim, que você nunca viu em nenhum lugar antes? Ou se quiser copiar alguma que você já viu também, muito engraçada. Olha, eu vi. Essa foi a minha primeira simulação. E assim, eu gostei muito porque me impactou bastante. Porque eu não sabia fazer do PO, eu não sabia fazer nada, eles só me jogaram lá. Foi um Nodok de pirataria na Somália. E, meu Deus, eu vou começar a chorar. E, qual é o nome? Eu acho que eu gostei muito desse tema. Eu acho que eu queria um país que fosse um pouquinho menos relevante. Eu era China. China, nesse quesito, também não tinha tanta importância, mas eu queria um país, tipo, menos relevante pra ver se eu conseguia, de fato, conseguir o mesmo destaque que eu consegui, entendeu? Porque China, você tá no CP5, você consegue alguma coisa a mais, enfim. Eu acho que eu não iria querer Liz como minha mesa. Liz já foi. Liz já foi minha mesa e eu não sabia quem era ela. E aí ela falou: tinha você estudando no colégio Lef. Eu falei assim: você tá me seguindo? Eu falei: você tá me seguindo? Ela: não, é porque você comentando com outras pessoas. Enfim. Eu lembrei. Verdade. Mas eu acho que, eu iria querer ser algum país, tipo, bem menos importante. Nesse mesmo comitê. Nesse mesmo comitê. Entendi. E você, Kai, que você tem algum Cara, comitê? tipo, eu tava pensando em um, né? Mas, tipo assim, eu desisti. Aí, tipo, eu vi sua caneca, eu lembrei, De Volta ao Futuro, com certeza. Seria muito legal, tipo, cada um seria meio que uma época do histórica e tudo mais que fosse importante. Aí, tipo, não sei exatamente quais temas a gente iria debater, mas acho que seria muito divertido. Seria bem criativo. Aqui para ela Aí seria bem legal. eu achei, eu vou. Se eu roubar, eu vou te dar IB. Chica, me conta, e você?
Eu acho que eu já cheguei a comentar dessa ideia. Eu falei de brincadeira um dia com você, Dudinha. E aí, o comitê que eu ia propor seria uma convenção de físicos. Meu Deus. Giovana juntando os dois piores mundos. Tinha que ser simuleiros e pessoas de física. É, assim, uma coisa bem atemporal, porque a gente poderia juntar físicos bem mais próximos de nós, como o Rutherford, e outros como o Dalton, então, misturando aí, claro, com a química, mas o tema seria físico, eu não sei exatamente qual seria o tema, eu acho que talvez uma coisa assim, se a luz é onda ou partícula, porque aí todos teriam a criatividade livre, uma resposta não, uma pergunta sem resposta, isso daria a criatividade para todo mundo, seja mais químico, seja mais atuante na área da química ou da física, dar a sua devida contribuição. E, claro, as delegações seriam os nomes das salas do Leffler. Ah, que legal! E aí, obviamente, o comitê teria que ser no auditório pra não favorecer ninguém, né? Pra não favorecer uma delegação. Eu não vou mentir que eu amaria muito ver um comitê com representações de Albert Einstein ao professor Dr. pensou, Humberto Marie Prats. Sabe, Marie Curie e o professor Dr. Humberto Prats no mesmo comitê as representações. Eu acho que seria, assim, imperdível. Seria babilônico. E você, Elis, me conta. Depois dessa, eu fui essa criativa. Exato. E eu também não vou ser original, na verdade, mas eu vou puxar a sardinha pro meu curso. Eu gosto muito do tema de refugiados, então eu gostaria especialmente... Eu já vi esse comitê, mas eu nunca participei de um, nem como mesa, nem como delegado. Mas um comitê de, basicamente, questão de saúde mental em refugiados. Talvez exemplificar, tipo, como refugiados climáticos, por exemplo. E eu acho que se eu fosse delegada, eu gostaria de ser o Kiribati. Provavelmente sim. Achei diferente. Que melhor do que uma ilha que tá afundando pra esse tema. Ai, Gente, eu acho que eu me senti meio, tipo, muito não criativa. Aí agora eu tava pensando, tipo assim, a fuga da Constituição. Então a Constituição some, e aí os delegados seriam todos deputados. E aí os deputados Seria vão ter muito que bom. refazer toda a Constituição do zero. E aí, tipo assim, cada um, obviamente, já tenta puxar sardinha pro partido, pra interesses pessoais. Anotando 2.0. outra ideia muito boa. Agora, uma vez eu fiz um mock. Eu fiz um mock que eu tenho orgulho dele até hoje, inclusive do slide que a gente fez, que era assim, a Rainha Elizabeth, ela morreu. No caso, ela não tinha morrido na época ainda. E a gente precisava de um novo rei, uma nova, né, pra Inglaterra. E aí a gente tinha como opção Galinho Chicken Little, a gente tinha o Galo de Tá Dando Onda. Não, era de Moana? O de Tá Dando Onda também. E o de Moana, enfim, por aí foi. Foi bem Quantos divertido. galinhos? Eu achei muito divertido. Achei engraçado. E pra quem tá um pouquinho assim de fora dos termos que estamos usando, é um sinal pra vocês se juntarem a nós nesse mundo de simulação. A gente, nas simulações, sempre quando a gente tem um tempinho antes, assim, a gente acaba o comitê antes, quando ele é bem sucedido, quando ele não falha, o que acontece com frequência, a gente costuma fazer uma votação informal, que, assim, com todo respeito a todas as burocracias, mas é a parte mais engraçada de todos os tempos. Porque, assim, é um formulário onde os legados, eles vão escolher um representante para termos, tipo, deletem a Polex, que é aquele delegado que não respeita a política externa do país, então ele faz coisas que não tem nada a ver com o que o país dele defende. A gente tem... tem muitos. Eu queria que vocês me falassem qual é o termo desses que vocês acham mais legal e qual é que vocês usavam mais pra vocês. Então, pra mim, eu não lembro. Eu acho que eu fui delegada poucas vezes. Mas eu lembro que eu ganhei um de mesa mais fashion. Isso eu nunca vou esquecer. Eu tava de batom vermelho na simulação. Foi na de Jogos Vorazes 2024. E eu ganhei como mesa mais fashion. Isso pra mim mudou minha vida. Porque me senti muito querida. Vocês, o que é que vocês acham? Eu gosto muito de Deleostra. Eu falo, Deleostra é aquele que solta as pérolas, as coisas mais aleatórias. Eu já recebi... Teve uma vez que na mesma simulação eu ganhei Deleostra, deletei minha Polex e Dele Chato. Foi quando Muito querida ela. eu tava com Liz. Dela chata de lei. Todo Dela mundo tem chata. que ganhar. Pois é, eu também acho. Vocês, meninas, o que é que vocês acham? Como eu participei de duas, né? Então, tipo assim, eu sou meio uma precária nessa área, né? Então eu realmente não vou ter como palpitar nessa pergunta. Vai ter que participar de mais simulações, Depois do hein? terceiro ano, ó. Já que Bela já falou dela Eostra, eu acho que eu vou falar dela Pokémon. E como eu não sou a maior fã de Pokémon, eu demorei pra entender que é um delegado que evoluiu ao longo das sessões. Mas faz muito sentido, né? Você falou. Faz muito sentido. Mas a minha meta era sempre ganhar dela Fashion, simulação que eu ia. Não aconteceu todas as vezes, mas tentamos. Faz. E vocês, Dica?
Nossa, eu acho que o nomezinho favorito era o... Quem seria o ditador? Dela é ditador. Dela é ditador, não. Eu já ganhei dela. Nossa, eu acho que o único que eu não ganhei foi essa questão de dela é fashion, porque assim, eu nunca me vestia muito bem pra simulação. Assim, eu tentava, mas assim, era tipo, eu passava maquiagem no carro enquanto eu tava com o computador aberto. Então aquela coisa, né, às vezes a básica ia debaixo do banco, aí ficava metade da cara com maquiagem, metade assim. Não era bem assim, mas enfim, às vezes faltava uma parte da maquiagem, então enfim. Mas eu já ganhei dela chata, obviamente. Eu. O dela ditador, gente, eu não sei como. Eu tô pausando assim porque é muito dramático. Eu não sei como, mas eu já consegui fazer um discurso de 11 minutos seguidos numa simulação. Como isso aconteceu? E a mesa não fez. Chega. Não! Acho que tipo, ela deveria estar pedindo tempo. Isso. Não, gente, era. O comitê, eu não lembro exatamente o tema, mas foi tipo em 2021. Eu era. Eu era russa, acho que eu tinha 13 anos. Meu Deus. Tipo, por aí. Eu era Rússia, o comitê tinha alguma coisa a ver com o Talibã e o Afeganistão. E aí, na hora, era a crise. E a crise era o Talibã aparecendo lá. E aí, o intervalo ia ser, tipo, em 5 minutos. Aí me deram a fala, e eu era a última da fila a falar. E eu comecei a falar, só que o discurso, cada um podia fazer até 2 minutos de discurso, pra minha sorte. E aí, num minuto, assim... E aí, no minuto, quando batesse 1 minuto e meio, eu tava falando e eu me levantei no meio do discurso. Eu fiquei em pé online, assim, eu comecei a falar. Aí eu comecei a falar sobre Online, como meu Deus. Aí eu Ela na sala dela falando com o computador. A mãe entra, o que é isso? E eu comecei a falar. Eu acho até que minha mãe uma hora abriu a porta, só que eu só fiz uma cara assim. Voltei a ela, fechou a porta. E eu falava, só sei que uma hora eu fui falando, porque o Talibã? Você não vai se expandir pra cá, você quer se expandir pra cá. E aí, eu tava, tipo assim, tentando montar um mapa com a minha mãe, eu tava apontando pros países como se tivesse um mapa na minha frente, porque às vezes quando você fala por muito tempo, a coisa que você tá falando vira tão realista que eu conseguia enxergar um mapa na minha frente. Aí, em dado momento, eu comecei a falar sobre o núcleo da Terra e sobre como o Talibã não tinha nada a ver com os metais que estavam criados no núcleo da Terra, então por isso ele não tinha como dominar o mundo todo. Enfim, eu viajei muito, mas eu fiz 11 minutos de discurso. Eu lembro, começou 3h55, terminou, era 4h06. Aí, na hora, a mesa fez assim. Eu pensei, As palminhas diplomáticas foram dispensadas. não existia mais diplomacia. Depois do tanto que eu falei, não existia mais diplomacia. Aí o Talibã no final baixou a cabeça e falou assim. Direitinho, Talibã. O Talibã. Eu tava falando tudo pro Talibã. Aí o Talibã no final baixou a cabeça e falou assim: sim, senhora Rússia, a gente não vai invadir o que você não. Explicado, porque tem premiações de Aí o. Guerra Giovana. Guerra. Aí o Talibã literalmente, ele fez assim e falou pra mim, a gente não vai invadir o território que a senhora não quer. Eu falei, muito obrigada, senhor Talibã. Resolvido. Com o problema mundial.